Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês. Estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que se encontra em João, capítulo 14, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como nós podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus que no seu discurso, no seu diálogo, na sua conversa com os discípulos, Jesus ele diz: Não se perturbe o vosso coração. Jesus, claro, diz isso pensando em tudo aquilo que os discípulos vão ter que enfrentar, inclusive a própria morte de Jesus. A própria morte de Jesus. Os discípulos vão ter que enfrentar muita coisa. A morte de Jesus, e diante da sua morte, toda aquela tentação do desânimo, da falta de esperança, a tristeza. E é claro que essa palavra também se estende para cada um de nós hoje. Porque não somente a morte de Jesus, é claro, nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas pensando no hoje das nossas vidas, quantas coisas acontecem na nossa vida que nos perturbam, que muitas vezes tentam roubar e roubam muitas vezes a nossa paz interior. E essa palavra hoje é para mim e para você. É o Senhor que diz: Não se perturbe o vosso coração. Meu povo, nós enfrentamos muitas situações na nossa vida. Enfrentamos e sempre as enfrentaremos. Até o dia que chegarmos no céu e tomarmos posse dessas moradas que o Senhor hoje no Evangelho está dizendo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas enquanto nós não ocuparmos uma dessas moradas, neste mundo, teremos muitas aflições. O próprio Jesus vai dizer depois: No mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus aqui está encorajando os seus discípulos. E Jesus aqui está pedindo que eles creiam, que eles tenham fé. Ao mesmo tempo que ele diz: Não se perturbe o vosso coração, ele continua: Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Então, essa palavra de Jesus é muito reveladora. Por quê? Porque nos ensina como enfrentarmos tudo aquilo que vem e que acontece para nos perturbar, para nos roubar a paz. E como é que nós devemos enfrentar tudo isso? Pela fé. Como é que anda a tua fé, meu irmão? Como é que anda a tua fé, minha irmã? Como você tem cuidado da tua fé? Você tem cuidado da tua fé? Você tem procurado alimentar a tua fé por meio da oração, por meio da meditação da palavra, leitura orante, através da confissão, através da Eucaristia, da Santa Missa? Como você tem alimentado a sua fé?
Sim, porque nós precisamos alimentar a fé e assim crescermos na fé, para podermos estar em condições de resistirmos aos dias maus, às tribulações, às perturbações da vida. Meu povo, se com fé nós já sofremos, imagina quem não crê. É triste. O sofrimento é muito maior para quem não crê. Porque se a forma de enfrentar a perturbação que Jesus está dizendo aqui é ter fé em Deus, é ter fé nele, imagina quem não tem fé nele. Imagina quem não espera nele. Nós devemos sempre esperar em Deus. E outra coisa, Jesus também aponta para aquilo que vai acontecer. O que vai acontecer? Jesus diz no Evangelho: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Jesus está falando das moradas eternas. Jesus está falando da vida eterna. Jesus está falando do céu. E Jesus está dizendo, olha, vocês têm que caminhar para o céu. Em outras palavras, é isso. Eu estou indo preparar um lugar na casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Veja, para onde Jesus quer nos levar? Para o céu. O que Jesus quer nos dar? A vida eterna. Aí ele pega e diz assim: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Qual é o caminho que nos leva para a eternidade? Qual é o caminho que nos leva para o céu? Tomé não tinha entendido. Ele disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Como podemos conhecer o caminho? E Jesus, olhando para Tomé, responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos e irmãs, não existe outro caminho. Jesus não é um caminho, ele é o caminho que nos leva ao céu. Aquilo que São Pedro diz nos Atos dos Apóstolos, que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. O nome de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade que liberta. Ele é a vida. Sem Jesus não temos vida. E não teremos vida plena e muito menos vida eterna. Que nós possamos nos unir a Jesus. Que nós possamos cada dia mais firmarmos os nossos pés nesse caminho que é Jesus. Meu irmão, minha irmã, que nada te afaste do caminho que é Jesus. E eu digo para você que já conseguiu se afastar. Por um motivo ou outro se afastou desse caminho que é Jesus, volta. Volta que ainda há tempo. Volta. O Senhor está te esperando. Jesus no Evangelho está dizendo: quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Ainda dá tempo porque ele não voltou ainda. Ele não voltou ainda porque está te esperando. Não perca mais tempo. Volte para o verdadeiro caminho que é Jesus. Se você tem andado longe de Deus, volta. O Senhor quer te dar muito. Não é pouca coisa que o Senhor quer te dar. Ele quer te dar a vida eterna. Volta. Ele terá misericórdia de você. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.